E a primeira informação é sobre o Vasco. Felipe Ximenes, que hoje é diretor executivo de futebol do Joinville, tem sido apontado como um provável substituto para Marcelo Santana no Cruz Maltino. Antes de gravar o vídeo, procurei o Felipe Ximenes, que assegurou que ninguém do Vasco até agora o acionou. Hora de falar sobre o Vasco da Gama e uma limpa que tem sido feita nos últimos dias. Tudo começa com a demissão de Marcelo Santana. O executivo de futebol do Cruz Maltino foi dispensado e agora os jogadores também estão de saída. Primeiro deles, Manuel Capasso, zagueiro argentino que havia sido comprado por 10 milhões de dólares pela 777, não conseguiu emplacar com a camisa do Vasco, teve 3 ofertas para deixar o clube e não topou nenhuma dessas negociações. De acordo com a imprensa argentina, Capasso e Vasco se acertaram para uma rescisão contrata de forma amigável e imediata. O próximo a deixar o Vasco deve ser Souza, volante de enorme história no clube, mas que desde que voltou do exterior não conseguiu se provar necessário. O contrato dele se encerra em dezembro e essa rescisão também deve acontecer de forma amigável. Também existe a chance de Jean Davi, atacante baixinho, de qualidade discutível, sair do clube negociado com times mexicanos a 2 sondagens de lá. Para completar o noticiário, o Cruz Maltino queria repercutir a informação que vem de Portugal e dá conta de que o Porto pretende comprar Léo Jardim na janela da metade do ano. Tudo porque o Diogo Silva, goleiro titular do Porto, é pretendido pelo Manchester City e chegaria para o lugar do Ederson. E o Léo Jardim é bem avaliado pelo Porto, poderia haver uma negociação de até 10 milhões de euros. Boa noite, Nicola. O Brian vem, dali porco. Abílio Fernandes. Vamos repercutir uma informação importante da sexta-feira. Um jornalista uruguaio, vou pegar o nome dele aqui, ó, Martin Charqueiro, tem bastante seguidor no Twitter, inclusive. O Martin Charqueiro cravou que o Palmeiras tem interesse na contratação do Brian Rodrigues. Ele disse mais, afirmou que o empresário do Brian está em São Paulo para tentar resolver a questão com o Palmeiras. Verdão tem pressa para contratá-lo e gostaria de ter o Brian Rodrigues no Super Mundial de Clubes. O Palmeiras sabe que vai perder o Estevão depois do Super Mundial, mas gostaria da chegada do Brian antes da saída do Estevão, até para que o Brian pudesse participar do torneio na metade do ano, tá? O que eu fiz? Consultei uma pessoa do Vasco, que é o clube há mais tempo interessado no Brian Rodrigues. O Brian já esteve nos planos do Corinthians, já esteve nos planos de outros times, mas ninguém gastou ou fez tanto esforço para contratá-lo quanto o Vasco, tá? E o que eu ouvi dessa pessoa do Vasco é que, desde o princípio, o América sempre demonstrou pouca vontade de negociá-lo. Mas, diante da insistência do Vasco, o América falou, ó, tá bom, vocês querem? Beleza. 10 milhões de dólares por 100% dos direitos econômicos, não tem percentual menor, não tem valor menor. É isso ou não tem negócio, tá? Chegaram até a divulgar que o Vasco tinha um acordo fechado com o América para metade do ano, essa informação não confere. Tá? Então dá para imaginar que se o Palmeiras quiser levar essa história adiante, vai precisar desembolsar cerca de 10 milhões de dólares. Mandei mensagem para o empresário dele, tá? Uma pessoa do Vasco chegou a me passar detalhes, me passar o telefone, entrei em contato com o, quer ver? La Silva, deixa eu ver só confirmar se é La Silva mesmo. Eu mandei aqui no La Sálvia. Mandei La Salve, meu nome é Jorge Nicola, periodista brasileiro. Perdona-me por mi portunhol, como estás? E fui absolutamente ignorado até aqui, tá bom? Assim que tiver alguma resposta, já conto para vocês. Boa noite, Nicola. O Vasco rescindiu com Capasso e Souza. Falam que tem proposta do Porto pelo Léo Jardim. Pode apurar? Bora lá falar sobre isso, Fabrício. A informação sobre a rescisão do Capasso, ela surge primeiro na Argentina. Tá? Até porque o Capasso é de lá, rescisão amigável, contrato até dezembro, o Vasco vinha tentando negociá-lo, foram 3 propostas recusadas, o Pedrinho e o Felipe chegaram a afastar o Capasso, enfim, acho que fim de um ciclo, o cara que custou cerca de 11 milhões de reais, péssimo negócio. Sobre o Souza, veio a pedido do Felipe Coutinho. A verdade é que o Vasco nunca teve a intenção de contratar o Souza, e nem deveria. Mas o Coutinho insistiu, fez essa exigência, ele e o Alex Teixeira, e o Souza nunca contribuiu ou retribuiu toda essa expectativa. Então a rescisão amigável acho que é o melhor caminho para todos. Sobre o Léo Jardim. Léo tem contrato até dezembro, mas o contrato dele com o Vasco prevê a prorrogação automática se ele disputar 50% das partidas oficiais. Nesse momento, o Vasco tem garantidos 61 jogos.
significa que se ele disputar até 31 partidas, ele cumpre essa meta e tem um contrato prorrogado por mais um ano, mesmo tendo recusado 3 propostas para renovação. Em meio a esse contexto, o Léo já tem 26 jogos, tá? Ou seja, ele está a 5 de bater essa meta, o que deve ser facilmente obtida. Ainda que o Vasco passe para a próxima fase da Sula e da Copa do Brasil e esse número aumente, a tendência é que o Léo bata essa meta com alguma facilidade. Mas surgiu o Porto. O Porto deve perder seu goleiro, o Diogo, que está na mira do Manchester City. Aí até uma notícia que interessa ou que afeta o Ederson, que é o goleiro brasileiro do City. A tendência é que o Ederson deixe o City e aí o Diogo poderia se mudar para lá, negócio bastante alto. E que o Léo Jardim é a prioridade entre os goleiros brasileiros que foram analisados. Gabriel Brazão também foi observado, monitorado, mas o Léo Jardim é aquele que mais agradou. O negócio poderia chegar até 10 milhões de euros, tá bom? Nicola Diniz, com o treino, fez o Vasco jogar melhor do que os antecessores, especialmente no primeiro tempo, né, Fabrício? Eu acho que o primeiro tempo do Vasco foi animador. No segundo tempo, já senti uma queda física e a partir do gol a coisa deu uma bela degringolada. Sobre o Brian Rodrigues, cara, eu se fosse vascaíno, não teria muita esperança nessa história. O Brian voltou a ter um espaço de titular, de protagonista no time e alguém que vai custar bastante dinheiro, tá? Deixa eu até ver uma coisa. Quer ver, ó? Deixa eu ver se tem algum feedback de como é que estava essa negociação. Tá por aí? Pera aí. Pode me contar se tem alguma coisa mais avançada do Vasco com o Brian Rodrigues para Júlio? Mandei aqui, tá? Se eu conseguir alguma resposta, também já conto para vocês. Carlos Nascimento, boa noite, Nicola. O que você achou do Diniz treinando o Vasco? Já viu alguma mudança? O primeiro tempo foi bastante diferente. De um time com mais personalidade, de um time trocando melhor a bola, sem tanta pressa. Mas veio o segundo tempo, a questão física para mim foi um motivo que atrapalhou, e depois do gol aí voltou a ser o velho Vasco de outros tempos, né? E, ó, perguntei aqui se tem alguma coisa avançada entre Brian Rodrigues e Vasco para Júlio. Nada, absolutamente nada. Porque o Vasco fez várias tentativas, né? Em algum momento esteve perto. Felipe Ximenes no Vasco. A pergunta é do Felipe Luiz Merini. Deixa eu mandar uma mensagem para o Ximenes. Ximenes, boa noite. Tudo bem por aí? Estão me perguntando na live se você está mesmo indo para o Vasco. Vamos ver o que ele responde. Que mais, galera? Mandem perguntas aí.